10 manejos de arco capazes de levar as suas alunas do iniciante para o intermediário. Eu fui mudar a internet aqui agora e a live caiu sem querer, né? E aí eu tô começando de novo, mas também já tava no início, nem tinha começado a falar, né? Então, gente, eu tô começando hoje aqui as lives, né, que vão ser de quarta e quinta-feira, lives às 1h30 da tarde, tá? E vai acontecer por 6 semanas, então vai ter um bom tempo aí de aulas. E da onde que vem essas aulas, né? Da onde que vem essas aulas que eu trago aqui pra vocês? Vem de toda uma experiência que eu tive como ginasta, né? Também sou treinadora de GR. E também eu tenho um curso meu de manejo dos aparelhos. E lá nesse curso eu ensino exatamente, né? Como que você faz para sua aluna, para o seu aluno, né? Sair do nível iniciante para o nível intermediário. Então vou trazer aqui para vocês muitas aulas gratuitas para vocês aí evoluírem as suas alunas, tá? Gente, eu vou começar falando de 2 tipos de alunas. Por quê? A gente tá falando do iniciante para intermediário, não tá? Mas antes de você passar um manejo, pode ser qualquer aparelho, a gente tá falando de arco aqui hoje, né? Mas antes de você passar qualquer aparelho, você precisa saber qual que é o nível da ginasta. Se ela é iniciante ou se ela é intermediária. E na minha opinião, o nível iniciante, ele não é só iniciante. Eu coloquei ele em 2 categorias. Quais são essas categorias? A primeira é a zerada, eu chamo de zerada, que é aquela aluna que chega na sua aula que não sabe nada. Ou às vezes ela até sabe alguma coisa do corporal, mas de aparelho, né? Como a gente tá falando de aparelho, ela não sabe nada de aparelho, nunca pegou num arco, nunca pegou em nem nada, né? Então essa é a aluna zerada. Então o treino que você vai passar para a aluna zerada é diferente do treino que você vai passar para uma aluna iniciante, que é então a segunda categoria aí de alunas são as alunas iniciantes que já começaram, já estão fazendo ali há um bom tempo, tiveram contato com o arco, tá? Mas ainda são iniciantes, ainda não passaram para o nível intermediário, ainda tem muito o que aprender. As alunas zeradas, normalmente, elas são muito descoordenadas. Então, vai ser diferente o treino, né, para cada uma delas. E eu vou explicar para vocês como que funciona. Mas antes de eu falar dos manejos em si, eu preciso te explicar os erros que acontecem, tá? E que eu não quero que você cometa esses erros quando você for dar as suas aulas. Então, eu vou compartilhar com vocês a tela aqui do celular. Aí. Eu vou falar 4 erros, tá? O primeiro erro, que é um erro que o professor comete, é se limitar ao que o professor sabe ou o que a aluna sabe. O primeiro erro, ele tem a ver com o segundo erro. O segundo erro é querer pular o processo. Então, você tá vendo que o primeiro, ele é o seguinte, é aquele professor que ele fica só no básico do básico do básico e não sai dali. E também a ginasta também, né, vai junto com o treinador, nessa mesma linhagem. Já a segunda pessoa, né, é aquele professor que quer passar uma coisa muito complexa e aí pula o processo. E aí a ginasta demora muito para aprender, porque ele pulou o processo de aprendizagem, tá? Então existem esses 2 extremos que eu já vi, né? Normalmente quando é o erro 1, as alunas ficam paralisadas, o professor fica paralisado, não adquire conhecimento. Às vezes, gente, importante, o professor até acha, né, que tem todo o conhecimento, mas na verdade pode ser que não tenha o conhecimento necessário. Então, a gente é assim na vida, né? A gente acha que sabe das coisas, mas aí, conforme você vai tendo experiência, você vai ficando mais velho, você vai ver que aquele seu eu do passado não tinha nada a ver e que você tinha muito que aprender. Então, é a mesma coisa no treinamento. Quando você é o professor, você tem que admitir que você não sabe de tudo, para você não cometer o erro 1, para você não ficar lá embaixo, ok?
E já o erro 2, né, é aquela pessoa que já quer ir e só ir, ela só quer ir, mas ela pula o processo. E às vezes ela não pula o processo porque ela quer, né? Esse tipo de professor, ele pula o processo porque ele, na verdade, não sabe qual que é o processo. Do tipo, o que eu vou ter que ensinar pra ginasta, pra aluna chegar em X manejo, em tal manejo. Qual que são os educativos pra isso acontecer, né? Então agora eu vou compartilhar com vocês os outros dois erros, que é o erro 3 e que é o erro 4. O erro 3 é passar manejos à toa, sem objetivos. Ah, Isa, mas então, se eu passar manejos à toa, eu não vou estar estimulando a coordenação das ginastas, das alunas, de várias formas? Eu vou estar passando vários tipos de manejos, eu não vou estar fazendo isso? Olha, se você não tem tempo de treinamento, porque eu sei que a maioria não tem, a gente sabe que a ginástica rítmica exige de 4 horas por dia para treinar a 8 horas por dia para treinar. E talvez você tenha só 1 hora por semana para dar aula, ou 2 horas para dar aula. Se você ficar passando manejos aleatórios, à toa, elas não vão conseguir aprender o que deve aprender, tá? Que aí a gente chega no erro 4. Quando você comete o erro 3, você também está cometendo o erro 4, que é, você não procura saber, né, ou você até procura, mas não consegue achar quais são os principais manejos do aparelho arco. Então, assim, todos os aparelhos, eles têm o seu principal manejo, que a gente encontra dentro do código de pontuação. Se você fugir desses manejos, você vai estar cometendo o erro 3, que é passar manejos à toa, sem objetivo nenhum, tá? Então, assim, eu só tô dando essa introdução para vocês, para que vocês não cometam esses erros e que as ginastas de vocês e as alunas de vocês melhorem, tá? Ó, agora a gente vai pros manejos em si. E eu vou explicar aqui no quadro, que eu tenho um quadro aqui. Eu vou explicar para vocês em relação como que a gente vai trabalhar a diferença de alunas zeradas e alunas iniciantes, né? Então eu vou colocar aqui a zerada, tá? Eu sei que tá ao contrário, né? Vocês estão vendo aí, estão vendo a letra contrária. Porque não tem como eu virar a câmera, na verdade, né? Porque eu tô sozinha. Então, ó, zerada e iniciante. Eu falei que eu ia passar 10 manejos, né? Então, deixa eu colocar aqui. Aí. Então é o seguinte, o que você passa aqui é diferente daqui. Quando você vai para aluna zerada, você tem que passar o manejo básico do básico do básico, que são os grupos técnicos fundamentais dos aparelhos do arco, tá? Então, quais são esses grupos fundamentais do arco? Ó, o primeiro é o rolamento do arco, tá? Esse é o símbolo do rolamento do arco. O segundo agora é a rotação do arco no seu próprio eixo. O terceiro é só uma bolinha mesmo, o terceiro, tá? Ele é a rotação do arco normal, ele não roda no próprio eixo. Já já eu vou explicar. E aqui no quarto
nós temos de novo uma bolinha, só que agora nós fazemos um risco no meio desse arco, tá? Então assim, esses 4 manejos que eu tô colocando aqui pra vocês, mas eu já vou mostrar, tá? Esses 4 manejos aqui são os principais do arco, que você deve saber para você montar o seu treinamento baseado nesses 4 manejos. E por que que tem uma última fileira aqui? Porque tem um tipo de manejo que ele tem em todos os aparelhos e que eu acho crucial qualquer aluna aprender, que é o seguinte. Que é o lançamento do aparelho. Então esse símbolo aqui, ele é tanto para o arco, tanto para a bola, para as massas, para a fita, para a corda, tá? Agora, esses daqui, né, eles são só do arco mesmo. Então, qual que vai ser a diferença desse para esse? O que a gente vai fazer? Quando a aluna é zerada, a gente ensina esse, certo? Quando você vê que ela aprendeu cada um desses daqui, está na hora da gente passar de nível. Só que você não pode passar de nível e simplesmente ensinar uma coisa que você viu na internet, tá? Quando for passar de nível aqui, vai fazer esse mesmo manejo, porém vai fazer uma variação dele usando alguns critérios que eu vou explicar aqui pra vocês, tá? Então, ó, primeiro eu vou mostrar esse e depois eu vou falar desse. Bora lá? Ó, então o primeiro é o rolamento, não é? O rolamento do arco, ele tem que passar por 2 segmentos corporais. O que são 2 segmentos corporais? 2 grandes segmentos corporais, tá? Tem essa palavra grande no meio aí. São, por exemplo, tá? Um braço e um tronco. Um tronco e a perna. Um braço e o outro braço. Então, é obrigatório a ginasta a aluna chegar nesse objetivo final no caso do rolamento, tá? Então, o rolamento do arco mais simples que tem é o rolamento na frente, tá? Que é o rolamento assim mais fácil do arco que tem. Então, as suas alunas, quando forem aprender, a primeira coisa que elas têm que aprender é esse rolamento aqui. Não a primeira coisa, né? Não tem ordem aqui, né? Mas assim, enquanto ela é zerada, o objetivo dela vai ser aprender a fazer esse rolamento. Como que começa esse rolamento? Primeiro, a gente começa com o dedo aqui, ó. Tomar cuidado para não fazer esse dedinho de bruxa. Se você perceber, algumas das meninas, né, tem essa mania de fazer esse dedinho de bruxa aqui. Que a gente chama de dedinho de bruxa na ginástica, né? Na hora que for começar o rolamento, o arco, ele tem que passar no meio aqui do dedão, tá? Para começar o rolamento. Uma coisa que vai, assim, fazer o rolamento dar certo é ela aprender a segurar o arco, tá? Porque assim, na hora que for levantar o arco, se o arco fizer isso daqui, ó, mesmo que for um pouquinho, o arco fizer essa mexidinha, o rolamento já não vai sair. Então vai ter que ter muita firmeza pra sair certinho. E como que adquire essa firmeza? Existe um exercício, tá? Que é segurar o arco e ficar parado aqui por 1 minuto, tá? Pode fazer séries, pode fazer 3 séries de 1 minuto. E o arco, ele não pode cair. O arco tende a fazer isso, ó. O arco vai começar a cair e também não pode levantar o arco assim. Ele tem que ficar retinho, como se fizesse parte do seu próprio braço, tá? Na hora que ela for fazer esse rolamento, vai estar muito melhor aqui para elas alinharem o arco com o braço, tá? Em relação aonde que o arco vai passar, qual que é a posição do braço, o arco e o braço, no caso, ele não pode ficar nem muito para trás e nem muito para frente.
imagina uma linha reta, uma linha totalmente reta, tá? Se ele ficar assim, não vai nem passar. Se ele ficar aqui, ele vai ir pra lá, que é o que a gente não quer, tá? Então, o alinhamento do braço. Sempre quando você for explicar isso pra elas, você tem que explicar com detalhes, para elas entenderem. Você não pode simplesmente falar, olha, é assim, e vai lá e faz, tá? Tem que explicar esses detalhes. Beleza, agora, o segundo manejo é a rotação do arco no próprio eixo, que é esse movimento aqui. Existem vários tipos, tá? Desse movimento aqui, ó. Tem, por exemplo, no chão, tem na mão, tem na perna, tem de vários tipos. Mas o primeiro, o mais fácil de todos, é o na mão, tá? Pra fazer esse daqui na mão, ela começa com a palma da mão pra cima, tá? Vai rodar o arco pra fora e depois vai rodar ele para dentro, tá? Esse é o início, tá? Só pra vocês entenderem. Então, eu comecei pra fora, só pra pegar o impulso e depois rodo pra dentro. Na hora que começar a rodar, a minha mão tem que abrir, porque o arco vai passar por cima. E depois eu pego novamente. Ele é bem rápido, eu faço aqui, abri, peguei. Ó, girei pra fora, abri, peguei. Girei pra fora, abri, peguei. Tá? Então aí no final eu termino com a mão pra baixo. Beleza? Nesse daqui, a mesma coisa na hora de segurar o arco. Se ela começar a segurar o arco começar a cair assim, ó, não vai girar certo. O arco tem que ficar retinho, ó, tem que ficar durinho. Então essa primeira atividade que eu passei nessa aula vai ajudar muito para qualquer exercício do arco. Qualquer manejo do arco vai ajudar aquele exercício lá, tá? Depois, o terceiro manejo é a rotação do arco, que é essa rotação aqui. Existe de vários tipos também, existe na mão, tem no cotovelo, tem na perna, né? Tem na barriga, tem no pescoço. Então, o primeiro que eu recomendo que ensine é na mão, tá? O primeiro que eu recomendo é na mão. O que acontece? Se o braço da aluna estiver torto, estiver assim, ó, ela vai girar, você vai ver que você vai passar esse manejo e elas vão fazer tudo torto. Se você for passar para a aluna zerada, né? Elas vão fazer aqui. E na verdade tem que ser aqui. O meu braço está na frente, só que o arco, ele está do lado, ó. Meu braço está na minha frente, só que o arco está rodando do lado. E a posição da mão, ela tem que fazer isso, ó, para rodar certo. Por quê? Quando ela for fazer esse movimento aqui, por exemplo, for fazer um lançamento do arco daqui, que é um movimento lá na frente que ela vai aprender, se ela fazer essa rotação errada, esse lançamento já não vai sair. Ele vai sair torto, porque ó, ela tá fazendo já com o arco torto, o arco vai sair pra lá, ou pra lá, né? Sendo que ela quer pra cá. Então essa rotação é muito importante na mão, tá? Beleza, depois a gente tem no quarto manejo a passagem por dentro do arco. A passagem por dentro do arco é praticamente esse movimento aqui. Esse movimento qualquer pessoa consegue fazer, né? Concorde. Você não concorda? Né? Qualquer pessoa consegue fazer. Então tem um que eu gosto de ensinar, que é o seguinte. Vou começar com o arco aqui em cima. Vou tirar uma mão. Eu vou rodar o arco na frente, atrás. O arco veio no meu pescoço. Eu vou soltar e depois vou pegar aqui embaixo. Tá? O importante é o arco relar aqui na nuca. E depois só pegar embaixo. Tá? Então esse daqui é bem tranquilo. É só fazer o início certinho, soltar o arco que depois ele vai. E o quinto manejo, que ele não é fundamental, mas ele precisa, ele tem em todos os aparelhos, né? E também, mais pra frente, vai ser muito utilizado para fazer uma DA, para fazer um risco.
Então, eu acho extremamente importante esse manejo, que é o lançamento do arco, tá? O lançamento do arco que eu tô explicando aqui agora é o lançamento alto do arco. Então, é 2 vezes a altura da ginasta, 2 vezes, tá? Só que acontece, se a aluna não estiver bem preparada, tanto a parte de impulsionar, tanto a parte do relevé, tanto a parte do plié, tanto a parte da direção do braço, o arco ou ele vai muito para frente, ou o arco vai muito para trás, ou o arco vai muito baixo. Então, tem uma forma correta de se fazer esse lançamento, que é o seguinte: começa no relevé, tá? E tá vendo aqui, ó, que eu começo com o meu dedo aqui. Eu não lanço assim, ó, eu começo aqui, ok? Eu começo no relevé. Na hora que eu for abaixar o arco, eu vou fazer o plié, para na hora que eu esticar minha perna de novo, eu tiver mais impulso para lançar esse arco. No caso do braço, a posição do braço, depende para onde quer lançar, né? Mas vamos supor que ela queira lançar aqui na frente dela. O braço não pode ficar muito reto, porque ele vai mais para trás. Então o braço vai ficar mais ou menos aqui, ó, um pouquinho mais para frente. O cotovelo, ele não pode dobrar em momento nenhum, porque às vezes a gente pensa assim, ó, nossa, o meu braço foi até aqui. Só que aí, sem querer, ela fez isso, ó, isso aqui. Aí o arco dela foi para trás. Então o cotovelo faz parte, o cotovelo vai ter que ficar estendido, tá? Então beleza, esses foram os 5 manejos, né, para a aluna zerada. Aí depois que ela aprendeu tudo isso certinho, todos os detalhes, a gente vai para a aluna iniciante, né, que vai ser um pouquinho diferente. Então eu vou virar aqui. Ó, então aqui no iniciante eu vou adicionar mais uma coisa. Então a gente pega o que a gente aprendeu e adiciona um pouquinho de alguma outra coisa. Então é basicamente isso, para ir no processo e não pular o processo, tá? Então esse manejo, né, que é o rolamento, aí você coloca aqui mais e aqui você vai colocar a coisa a mais que você vai colocar. No caso aqui eu vou colocar os critérios, tá? Então eu vou colocar essa bolinha, esse X, ele significa fora do campo visual. Então eu vou fazer o rolamento do arco fora do campo visual. Aqui não, aqui a gente aprendeu só o rolamento sem nenhum critério, certo? Depois, nesse segundo aqui, vai ser o mesmo manejo, mas aí eu vou adicionar um diferente, tá? Só pra gente não ficar no mesmo, eu vou adicionar esse critério aqui, que é sem as mãos. Deixa eu dar um zoomzinho aqui. Tá vendo esse daqui? Vai ser o critério sem as mãos. Aqui a gente não tá montando uma DA ainda, tá? A gente tá só indo no processo de aprendizagem da própria aluna. Porque a DA a gente sabe que tem mais um outro critério, então é mais pra frente que se aprende. Depois, esse manejo aqui, a gente vai fazer ele mais, e eu vou repetir aqui fora da visão. Então eu vou repetir esse daqui. O quarto manejo, né, que é a passagem por dentro do arco, eu vou fazer ele mais. Aí eu vou adicionar uma coisa na ginástica que a gente usa bastante, que é a dificuldade corporal, que é a DB. Então, nesse caso, eu vou adicionar um equilíbrio. Então, a gente vai estar trabalhando bastante coisas aqui, né? E aí, no caso
do lançamento vai ficar o lançamento mais... Cuidado que o símbolo que eu vou colocar aqui agora são iguais não, né? São bem parecidos. É isso daqui, ó. Aqui e aqui. Esse daqui significa sobre as pernas, tá? Então, embaixo da perna. Ele não é um X, tá, gente? Tá quase um X. Ele é mais ou menos aqui, ó. Um é em diagonal e o outro é na horizontal, tá? Então, agora eu vou explicar pra vocês como que funciona eles na prática, né? Então vamos lá. O primeiro, que é o rolamento, ele é o rolamento fora do campo visual. Lembrando que existem vários tipos de rolamento fora do campo visual. Esse daqui é uma ideia, tá? Do que eu trouxe pra você. Mas se você procurar na internet, você consegue achar vários. Então, no primeiro, na aluna zerada, a gente ensinou na frente. Agora, na aluna iniciante, a gente vai ensinar atrás. Então, é o mesmo movimento, tem as mesmas regras, só que agora eu adicionei um critério que é fora do campo visual, porque ele é atrás de mim, tá? Então, vai ficar aqui, ó. Eita! Então, é isso que você vai adicionar. Isa, eu preciso adicionar exatamente o que você está adicionando? Não, você pode adicionar o que você achar relevante, tá? Então, por exemplo, esse daqui, ó. Opa! Ele também é fora da visão, né? Vocês estão vendo que ele é fora da visão. Então, sim, você pode optar por dar uma trocada, né? É o mesmo manejo, então ele é caracterizado como um rolamento, só que você vai adicionar uma coisinha a mais. Ou até trocar a posição do corpo, para deixar um pouquinho mais difícil. Beleza, agora no outro, que é a rotação no próprio eixo, que a gente fez na mão, agora a gente vai treinar tirar a mão. Então eu vou deitar no chão para mostrar melhor. Ó, eu tô aqui, eu vou posicionar o arco, vou girar, eu tenho que soltar a minha mão do arco, tá? Eu tenho que soltar e depois pegar. Então, eu tô aqui. O arco não pode bater no chão, ok? Eita! Ó, existe assim também, ó. É mais difícil. Vindo de cima pra baixo e eu uso só uma mão. Tá? Então, vocês entenderam que quando solta a mão, né? Quando solta a mão ali do aparelho, fica mais difícil no caso desse manejo aqui. Tá caindo o negócio? Ah, não, acho que eu mexi aqui, né? Então, ok. Na ginástica, quando a gente faz esse movimento aqui, de rotação do arco no próprio eixo, eu tiro a mão, ele é considerado sem as mãos. Por mais que eu tenha começado com a mão, entendeu? Tem alguns manejos que tem essa... Você até se confunde. Você fala, mas é sem as mãos, mas ela começou com as mãos. Sim, ela começou, mas depois ela tirou, então é considerado sem as mãos, tá bom? No próximo, é a rotação do arco da mão, né? Eu vou dar continuidade com o arco na mão, tá? Mas igual eu falei, existem outros tipos. O que vai ser aqui agora? Eu vou colocar o meu braço aqui atrás e vou girar o arco aqui. E eu vou tentar alinhar o arco para ele ficar do meu lado. Para ele não ficar em diagonal. Porque se ele ficar assim, já vai estar errado. Lembra que eu corrigi no começo da aula? Então aqui é fora do campo visual. Coloquei meu braço aqui atrás. Por mais que eu esteja vendo aqui, né? Eu consigo ver minha mão, consigo ver o arco. Essa posição é considerada fora do campo visual. Tá? Beleza. Depois, que é o quarto manejo,
era esse manejo aqui, lembra? Que é a passagem por dentro do ar. Nesse daqui, eu, para dar de exemplo para vocês, resolvi trazer um equilíbrio. Eu vou trazer o equilíbrio passé, que é um equilíbrio fácil, né? Não é um equilíbrio muito difícil, existem outros bem mais difíceis. Então ia ficar assim, ó. Vai começar lá e tirou, tá? Então vai trabalhar bastante o equilíbrio delas e só pode sair do equilíbrio na hora que o arco chegar embaixo, né? Eu não posso fazer assim e depois, né, descer. Eu tenho que manter lá e esperar o arco passar, sem cair no relevê igual eu fiz, né? Gente, eu vou beber uma água rapidinho, que minha boca tá seca. Ó, vocês estão entendendo? Alguém tem alguma dúvida? Tá dando pra entender? Fala aí pra mim, sim ou não, por favor. Ó, então ok. Agora, a gente vai vir pro último manejo, que é o lançamento. Então, primeiro aprendemos o lançamento normal, certo? Agora, o critério que eu adicionei ali foi embaixo da perna, que vai ser esse movimento aqui, ó. Eu tô aqui e eu vou lançar por baixo. Então, eu vou levantar com a perna dobrada mesmo, igual você viu, ó. Tá? Pra poder fazer esse lançamento. O pé de baixo precisa ficar no relevê? Não necessariamente, ok? Ah, faz parte da coreografia e eu quero que fique no relevê. Ok, mas também não precisa, tá? Eu tô aqui e ela vai aprender a fazer o lançamento alto daqui. Como que vai fazer a entrada dele? Vai começar aqui, abaixou e lançou, tá? Então é a mesma técnica do outro, só que de vez de eu lançar normal, eu subo uma perna, né? E coloco meu braço embaixo da perna, tá? Então, gente, essas duas facetas que eu mostrei pra vocês é o processo que você tem que ensinar, tá? Então, pra você não pular o processo, você sempre tem que pensar em como que você vai chegar a algum lugar e também o que antecede o manejo que você quer ensinar. Eu já falei isso em alguns eventos que eu faço, né? Que é o seguinte: vi um manejo na internet, gostei, quero passar, quero ensinar. Em vez de você pegar aquele manejo e falar assim, toma, vamos aprender, você vai fazer outra coisa. Você vai ver o que antecede esse manejo, quais são outras coisas antes que tem que ser aprendida para chegar naquele manejo. Se você souber isso, você vai facilitar o aprendizado dela daquele manejo que você quer ensinar. Então, isso que eu passei aqui para você é como se fosse, né, um antecedente do manejo X. Então, a gente está falando aqui nessa aula sobre ir do iniciante para o intermediário. A partir do momento que elas conseguirem sair do zerada, depois ir para o iniciante e elas aprenderem aqueles manejos com os critérios, elas já vão estar indo para o nível intermediário, tá? Então, gente, é isso. Vou ficando por aqui. Fer, esse vídeo vai ficar gravado sim, tá bom? Vou deixar a aula gravada. Gente, então, ó, muito obrigada. Beijão pra vocês. E até a próxima aula amanhã, às 1h30 também. Beijo!